eu vou dar uma passada geral rápida em vários mapas e técnicas com relação ao Ano do Brasil. Na verdade, eu não vou falar só do trânsito Netuno-Sol. O ponto de partida do trânsito Netuno-Sol, que é o segundo ano em que ele está ativo, é porque efetivamente ele cria uma série de problemas, confusões e dificuldades de rumo que a gente não pode deixar de ressaltar. Embora a gente vai ver que o Brasil tem ainda progressões muito fortes que estão, na verdade, marcando o país desde 2014. Então, a gente vai abordar. Eu queria começar dizendo que até 2020, na verdade, a situação vai continuar a se deteriorar. E isso porque esse gráfico de índice ciclo, desde 2015 eu estou mostrando ele, como ele vem acentuando essa queda que é maior em 2020. Isso só vai virar quando Saturno fizer a conjunção com Plutão, Júpiter fizer a conjunção com Plutão, e depois Júpiter fizer a conjunção com Saturno, aí começam novos ciclos e começa então a situação a subir. Nós estamos na maior parte dos ciclos decrescentes, então vai originando isso. E também porque há uma grande aproximação entre os planetas lentos. Isso, na verdade, a gente vai dar uma olhada, já começou a se apresentar no mapa do solstício de Capricórnio e vai aparecendo já como eles estão se aproximando para chegarem em 2020 numa aproximação de menos de 100 graus. Então isso provoca essa queda e a gente sabe que a gente está vivendo uma vida que a gente percebe como complexa, como difícil e principalmente no Brasil extremamente polarizada. Então é preciso que a gente tenha ou um propósito, ou um objetivo, ou esteja vinculado a um propósito maior, para não perder a fé de que as coisas vão melhorar. Ou seja, para acreditar que essa descida é para uma subida melhor. Então, a gente vai ver que tem um ciclo planetário esse ano ajudando essa condição. Né? Esses são os ciclos em desenvolvimento. O mais importante, por incrível que pareça, embora numa semiquadratura, é Urano-Netuno, que é um grande ciclo que faz o primeiro aspecto, que começou no ano passado e segue até o ano que vem. Portanto, são 5 aspectos, 2 ocorreram, 2 esse ano e mais um no ano que vem, a gente vai falar dele. E o que está nos ajudando é o trígono de Júpiter com Netuno, que vem do ano passado e que ainda faz 2 aspectos esse ano, até agosto, e que renova a fé, esperança, quer dizer, acreditar em algo melhor ou em algo superior e que promove alguma solidariedade, alguma cooperatividade. Então a gente tem que se agarrar um pouco no que ajuda a gente a seguir em frente acreditando no melhor. A semiquadratura de Urano e Netuno, e por que isso também é importante para nós no Brasil? O Brasil tem no seu mapa a conjunção Urano-Netuno e o Rio de Janeiro tem a oposição Urano-Netuno. Então, quando o mapa de um país tem dentro dele um ciclo, o desenvolvimento daquele ciclo afeta mais aquele país ou aquela cidade, ou no caso de um mapa individual, aquela pessoa. Né? Então, eles fizeram, Brasil, 1822, em 1993 eles fizeram uma nova conjunção em Capricórnio. E, na verdade, a gente vai ver que, logo depois dessa conjunção, 97, 98, quando Júpiter fez conjunção com os dois, ou seja, formou um tríplice aspecto, isso daí promoveu a internet no mundo, explodiu, quer dizer, acelerou a questão tecnológica. Então, ele é um ciclo também ligado à dita, entre aspas, magia da tecnologia. Só que quais os problemas que ela vem nos causando?
esses problemas na semi-quadratura, eles são puxados para serem avaliados. Como, por exemplo, a gente viu no ano passado, em 12 de maio, um ataque que atingiu 90 e tantos países. Então, os hackers, o poder desses hackers, que realmente têm a capacidade de nos colocar numa situação tremendamente complicada, confusa. Então, quanto estamos usando essa tecnologia com sabedoria? Isso está numa fase de ser verificado. Pessoas que estão viciadas em Facebook, WhatsApp, internet. Então, isso é uma coisa que esse ciclo desenvolve muito. Mas, além disso, ele é um ciclo de desordem, de situações imprevistas, complicadas, fora de controle. E, de alguma maneira, a imaginação fértil não tem limite para o que é imaginado, para o bem ou para o mal. No sentido do bem, ele é muito favorável com relação à inventividade, que leva a inovações, grandes descobertas. Por exemplo, hoje a gente tem um grande investimento em startups que estão trabalhando para bloquear os hackers. Então, isso vem sendo desenvolvido, né? Aliás, essa geração de startups, muitos são dessa conjunção Urano-Netuno. Quer dizer, uma grande criatividade. Esse é o mapa do Brasil, que nós vamos utilizar aqui, Maurício, Rui, né? Para 16 horas e 8 minutos, a gente tem a conjunção lá na casa 11. Isso daqui rapidamente, nós vamos ver mais à frente os trânsitos do Brasil. Só não coloquei aqui Plutão, que está entrando na casa 12, né? Mas o trânsito principal é Netuno, em oposição ao Sol, que cria muitas confusões, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. E o mapa do Brasil progredido, progressão secundária, que vem, na verdade, desde 2014, final de 2014, quando Marte entra na conjunção com Plutão, depois Marte entra em Áries, depois o Sol entra em Áries, em conjunção com Plutão, e o Sol ainda está nesse ponto médio entre Plutão e Marte, né? E esse Marte, agora, em fevereiro, começou a fazer quadratura com Netuno, quer dizer, para ainda aumentar mais a confusão e as manobras. Então, de alguma maneira, primeiro, Plutão trouxe à tona uma série de condições, né? Promovendo mudanças, promovendo perda de poder para figuras, entre aspas, poderosas, mas esse aspecto traz uma conotação de violência, de polarização, de obstinação, de autoritarismo. Então, na verdade, quer dizer, em 2020, o Sol sai dessa posição entre Plutão e Marte. Mas, pelo menos até 2024, ele ainda está em conjunção com Marte. Sol progredido em conjunção com Marte progredido. Quer dizer, então isso daí é um aspecto que a gente vem vivenciando muito no Brasil, que a gente vê mais na progressão, na verdade, do que em qualquer trânsito, né? E, de alguma maneira, digamos assim, eu vou começar pelo mapa do solstício de Capricórnio, porque foi um mapa importante. Tem alguns astrólogos que consideram que esse mapa deve reger o ano civil e outros que o equinócio vai reger o ano astrológico. Então, na astrologia mundial tem essa visão. Então, a gente sempre olha o mapa do solstício de Capricórnio, que esse ano foi importantíssimo por causa da entrada de Saturno em Capricórnio na volta, na véspera desse solstício. Então, isso marca o ano. Esse é um ano, de alguma maneira, marcado por Saturno. Então, quando as pessoas demandam lei, ordem, quer dizer, a presença de Saturno em Capricórnio, com Plutão, que está lá também, tornou Capricórnio mais relevante. E agora, amanhã ou depois, Marte entra em Capricórnio também, então ainda ressalta mais essa condição. Então, esse Plutão no meio do céu já indicava mudanças importantes para o governo e no governo, mudanças difíceis, né? Esse Urano perto do ascendente, muitas rebeliões e revoltas.
Uma Casa 9 muito forte, que se esperava que o judiciário funcionasse de uma maneira, ressaltando o judiciário, ressaltando também as questões ligadas ao estrangeiro. É preciso lembrar que o Brasil foi rebaixado 2 vezes já esse ano, em termos econômicos, quer dizer, então mudanças difíceis também para o país. Então, um mapa muito forte, né? O eclipse parcial do Sol, agora em fevereiro, uma Casa 7 forte, reforçando a questão de relações diplomáticas, relações com outros países. Nós estamos vendo aí o problema do Brasil agora com os Estados Unidos, com a taxação, a sobretaxa de aço e alumínio, né? Onde o presidente aí tentando rebater isso, porque isso prejudica o país. E a gente vai ver que também pelo mapa do equinócio, a questão do estrangeiro vai afetar o nosso ano e muito, né? É importante observar no mapa do equinócio que vai ser o dia que Netuno está em posição exata ao Sol do Brasil. Ou seja, isso fica muito reforçado com relação às confusões, às manobras, a traições que seja, equívocos por parte de figuras de autoridade do próprio presidente. Se viu o que aconteceu com relação à questão do Ministério do Trabalho, uma coisa que rolou aí mais de mês, a princípio ridícula, que rolou mais de mês na insistência até desistir, né? Também a dificuldade, quer dizer, reputações que são dissolvidas por escândalos ou por situações que são equivocadas, né? Uma outra coisa também, desastres marítimos. Nós vimos também o Netuno-Sol, a saúde do presidente abalada, né? E o que é pior de tudo, num ano de eleição, os salvadores da pátria. Os que podem aparecer como salvadores da pátria. A gente está com o Júpiter, que passou pelo meio do céu do Brasil e retrogradou. Porém, esse Júpiter no meio do céu favorece o prestígio do país e que efetivamente poderia ajudar para aparecer uma figura, um empresário, ou alguém que tivesse uma abertura maior. A quadratura com ascendente, porque o Júpiter vai no meio do céu e faz quadratura com ascendente. Isso pode indicar excessos, estimativas erradas, ou até a própria população gastando mais do que tem. Pois 8% dos brasileiros de um determinado nível não tem condição de arcar com as suas contas. Então, isso é um problema. A outra coisa é que é um equinócio de Áries, naturalmente, né, de Sol quadrado com Marte. Isso indica hostilidade, conflitos. Para países como os Estados Unidos, quando pegar esse Marte descendente quadrado com Sol na casa 10, isso é um pouco perigoso. Quer dizer, você tem um equinócio de Sol-Marte num ano que ainda pode acontecer alguma situação de ataque ou de hostilidade, né? No caso do Brasil, também alguns conflitos com países estrangeiros. Esse Sol de casa 9, como disse o Rui muito bem, regente da casa 2, pode indicar que os nossos problemas econômicos possam vir de fora. Embora a gente tenha também a Lua, que é regente do ascendente, e que está em quadratura com os nodos no eixo 2,8, também não nos dá uma economia tão maravilhosa, mas acho que os problemas, estou de acordo com o Rui, podem vir mais de fora do que de dentro. A presença de Mercúrio no meio do céu, em conjunção com a Vênus, ele fala de movimento presidente ou de figuras de autoridade, deslocamentos, mas a quadratura com Plutão, que a gente vai ver que vai se repetir mais à frente, pode indicar situações de polêmicas com outros países, ou que sejam, né? E o ascendente, que está em 6 de Câncer, a gente vai ver que tem outro mapa que vai repetir esse mesmo grau do ascendente,
o descendente está sobre a conjunção Urano-Netuno de casa 11, onde o Saturno já passou e volta a passar mais 2 vezes, dificultando, de alguma maneira, que o Congresso aceite fazer mudanças. Quer dizer, colocar ele numa situação mais tensa ou mais rígida, né? Então, uma passada muito rápida do que ocorre entre o equinócio e o solstício, né? Retrogradação de Mercúrio. Eu quero chamar a atenção para a conjunção de Marte e Saturno no começo de abril. A gente vai ter 2 retrogradações em abril, de Saturno e de Plutão, né? Principalmente a retrogradação de Plutão é marcante, a conjunção Marte-Plutão. E vamos ver que em maio, dia 15 de maio, Urano entra em Touro. Urano entra em Touro em quadratura com Marte entrando em Aquário. Não é a melhor puxada que a gente gostaria, em termos de surpresas, acidentes, situações, né? Temos logo depois o segundo trígono de Júpiter com Netuno, que pode aliviar, de alguma maneira, as tensões. E logo no início de junho, a Vênus em Câncer forma um grande trígono com esse trígono Júpiter-Netuno. Então, esse período, final de maio, começo de junho, pode ser um pouco distensionado. E a gente tem em junho a terceira semiquadratura Urano-Netuno, com Urano em Touro. Urano em Touro, eu acho que o Maurício deve falar disso, talvez mais, eu vou passar muito rápido, questões econômicas, mudanças no uso do dinheiro, moeda, já temos aí a Bitcoin, mas não é o Bitcoin, ainda tem outras coisas, com certeza, né? Mudanças nas regras dos bancos centrais, problemas em bancos quando se tem aspectos tensos, modernização das bolsas de valores, inovações na agricultura, cooperativas e propriedades agrícolas, inovações na agropecuária, estações rodoviárias, estradas, mas esse Urano em Touro, ele também pode promover tremores sísmicos. O solstício de Câncer é importante, é a época da Copa do Mundo, né? As pessoas querem saber, olha só, o grau ascendente é o mesmo do equinócio, 6 graus de Câncer. Então ele repete, portanto o descendente bate lá em Urano e Netuno. O Mercúrio está em oposição com Plutão, no equinócio ele estava em quadratura. O Júpiter, na cúspide da casa 5, em trígono com Netuno, na 9, ele poderia favorecer a 5, a casa ligada a esportes, a participação do Brasil na Copa do Mundo. Porém, observando que esse Júpiter está formando uma quadratura T com Vênus e Marte. Então, provavelmente a estimativa vai estar exagerada com relação à potencialidade, né? Esse Marte é um Marte já estacionado, quer dizer, preparado para retrogradar em quadratura com o Saturno do Brasil, na casa 3 e 9 de Touro. Então, tensões políticas, acidentes, intervenções armadas, é uma situação, esse Marte também, nessa situação de tensão, ele pode indicar a morte de figuras marcantes de alguma maneira e também questões financeiras com as quais o Brasil possa ter que lidar. Essa lua no fundo do céu vai indicar uma regente do ascendente, né? Uma opinião pública contra o governo, contra a política, embora ela também intencionada, ela não favoreça nem a meteorologia, nem a parte agrícola. Quer dizer, pode haver uma situação de colheitas difíceis nessa condição, né? Então, a gente vê, dia 26, o Marte retrograda, né? E em julho é o Sol que vai ativar ainda o trígono, já um pouco mais distante de Júpiter e Netuno. O Júpiter volta ao movimento direto. Em julho a gente tem 2 coisas importantes que a gente vai ver. 2 eclipses muito importantes, com mapas de desenho importantes para o Brasil e são mundialmente importantes, na verdade, né? Urano vai retrogradar em agosto,
Ainda temos um eclipse parcial do Sol, esse é uma série, por causa da série de Saros terminando, nós temos 3 eclipses em sequência, um eclipse da Lua entre 2 eclipses parciais do Sol, o terceiro e último trígono Júpiter-Netuno, que vai ser em agosto, e, na verdade, o Marte, que esse ano tem uma retrogradação menor do que a normal, são 60 dias apenas, né, volta a Capricórnio. Em setembro, tem uma coisa ressaltada, que é a Lua Nova, em 17 de Virgem, portanto, em oposição ao Netuno, que está em oposição ao Sol do Brasil. Quer dizer, essa Lua Nova pode puxar alguma situação complicada em setembro, né? E o Marte volta a Aquário em quadratura com Vênus e retoma a sua quadratura com Urano. Quer dizer, ele vai 3 vezes fazer essa quadratura com Urano. A principal é que vai ficar marcada no eclipse. O eclipse parcial do Sol é um eclipse importante porque é um eclipse em oposição a Plutão, que estará em cima do seu nodo sul, né? Porque todos os planetas têm nodos. Então, para nós, o Plutão está no meio do céu, como aparece no mapa do solstício de Capricórnio, indicando mudanças. Quer dizer, pode ter alguma coisa que vinha por um caminho e poderá mudar aqui para outro caminho, quer dizer, com Plutão entrando ali na casa 12 do Brasil, né? Essa oposição indica uma tensão com relação à oposição ao governo também, né? E também não favorece, como eu falei, as questões climáticas, colheitas, etc. O eclipse da Lua, total, um eclipse importante, com Urano, focal de quadratura T. Então, de alguma maneira, quer dizer, nos encontros de Marte com Urano, esse fica extremamente marcado, né? Trazendo situações imprevistas. Urano, ele chega perto da oposição com o Marte do Brasil. Então, em 3 de Escorpião. Então, nessas situações mais fortes, ele pode ativar esse Marte, trazendo situações de reviravoltas. E aqui a gente vai ver que podem ser reviravoltas, inclusive no que se refere à oposição. Quer dizer, aquilo ali tem uma coisa e passar a ser outra situação. O eclipse parcial do Sol, de 11 de agosto, Maurício deve lembrar, e Rui também, o famoso eclipse de 1999, 11 de agosto, ele segue o ciclo metônico de 19 anos depois, ele vai lá e crava. Foi um eclipse, sem dúvida, mais difícil, porque a gente tinha um grande quadrado, né? Sol, Urano, Marte e Saturno. Causou vários terremotos logo depois. Depois, na Europa, teve um problema seríssimo no fim do ano, com tempestades, com situações muito complicadas, porque onde o eclipse é visível, como a gente viu nos Estados Unidos, será inesquecível realmente o eclipse de agosto dos Estados Unidos, com tudo que trouxe, não só situações físicas, como situações problemáticas no país, né? E as loucuras do presidente dos Estados Unidos. Então, esse eclipse, ele é um eclipse, digamos assim, que retoma uma posição forte e é um eclipse que a gente vai ver em conjunção com Mercúrio e em quadratura com Júpiter, né? Então, na verdade, digamos assim, ele tende a excesso, ele tende a mau julgamento, ele pode trazer também problemas com relação ao judiciário. Ele pode também, a quadratura Mercúrio-Júpiter, nós vamos ver e testar isso dessa vez. O autor Rafael, do século XIX, a respeito da astrologia mundial, ele diz que Mercúrio e Júpiter são provocadores de terremotos. Então vamos ver se nesse eclipse forte, que o outro realmente foi Urano, Saturno e Marte. Mercúrio e Júpiter. O equinócio de Libra é importante, porque é o equinócio anterior à eleição. Netuno, tudo que a gente não queria que ele aparecesse no meio do céu, né? Na oposição ao Sol do Brasil, que é para dar escândalos, grandes confusões, indefinições, né? Está pedindo para aumentar. E o interessante também observar, aqui o Sol também está na casa 4, como apareceu no eclipse,
E o ascendente está em cima da conjunção Lua-Júpiter do Brasil. Então, há uma esperança de que algo possa ser melhor, mas com esse Netuno aqui, confesso que realmente me preocupa a nível de expectativa, né? É a parte final, uma retrogradação de Vênus, a volta de Urano a Áries, o Júpiter em Sagitário, Marte entra em Peixes, e em dezembro, começo de dezembro, já passamos da eleição a quadratura do Marte com Netuno. Ainda tem uma lua nova quadrada com Netuno, mas essa já aí, pelo menos para nós, já passou. Então eu quero apontar aqui algumas ocasiões dos trânsitos do Brasil. Como eu falei, a entrada de Urano em Touro, quadrado com Marte, meados ali de maio. A retrogradação no final de junho, de Marte em quadratura com Saturno. A lua nova de setembro. A gente vai dizer assim, olha só, Urano faz até entrando em Touro um trígono com Netuno no Brasil, que daria alguma possibilidade de mudanças no Congresso dentro de uma perspectiva melhor. Lamento dizer que, infelizmente, os trânsitos harmônicos não têm a mesma força e não promovem o que promovem os trânsitos desarmônicos. Então, se a gente tem uma situação de tensão, observem ali que a última passagem do Júpiter no meio do céu é pouco antes das eleições. E a gente tem aqui os dois mapas, eu sempre gosto de fazer os mapas do dia, na hora que começa a eleição. São dois mapas onde Júpiter está ali no ascendente, principalmente no primeiro turno, né? De alguma maneira dizendo que pode-se entrar com um certo otimismo, com uma certa esperança de que aquilo possa melhorar e, de alguma maneira, esse Marte muito angular no fundo do céu pode trazer alguma situação de hostilidade, quer dizer, portanto, a gente tem um lado positivo, um lado não tão positivo. Eu quero fechar com o Rio de Janeiro, dizendo que o ano passado, eu mostrei o mapa do Rio de Janeiro, disse a situação difícil que a gente estava, do Sol em quadratura com Plutão no meio do céu, de Marte em conjunção com Saturno, ali na cúspide da casa 3. Na verdade, esse Sol-Plutão, ele realmente já está se afastando, e o Marte-Saturno ainda não. Ele ainda está num orbe de muita força, que isso vai indicar não só acidente, situação de violência, como a intervenção que nós tivemos no Rio de Janeiro. E, de alguma maneira, o Netuno em cima de Plutão, no meio do céu, é uma situação muito complicada com relação a confusões de poder, de solução de poder, como a gente está vivendo nesse momento, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada.